Isaías 64. Olha só, Bíblia, Isaías 64. Essa palavra que eu vou ministrar a vocês hoje, vocês, membros dessa igreja, já ouviram alguns anos atrás, mas eu acho que é hora de ouvi-la. Você que é daqui já sabe que eu acredito que nós aprendemos por repetição. Quanto mais a gente ouve, mais a gente retém. Há alguns saberes que entram em nós e nunca mais saem de nós, e a gente imagina que em nós já não mais esteja, mas quando a gente, por alguma razão, precisa daqueles saberes que a gente startar, ele vem à tona. São saberes que a gente adquiriu há tantos anos atrás e nem sabe que sabe mais. E a gente sabe simplesmente porque repetimos, ouvimos tantas vezes, que daqui a pouco se torna parte de nós. Né? Nós falamos sobre isso alguns meses atrás, e quando eu falei que a gente aprende por repetição, nós cantamos até algumas musicazinhas que nós não cantamos há décadas. Né? A gente cantou, por exemplo, a música das casas pernambucanas, né? Não adianta bater, que eu não vejo você entrar. As casas pernambucanas. Não adianta, a gente dá o start, você lembra dele. Esse jingle circulou no Brasil de 62 até a década de 70. A gente tem quase 30 anos que não canta isso. Né? E quem é da minha geração lembra disso. Vinha um bonequinho branco como fantasia, né? Batia na porta. Né? Quem é? Responda. É o frio. Aí começava a musiquinha, lembra? Canta comigo. Não adianta bater. A chata pernambucana. Cara, tem 30 anos. Né? Mas tá aí. Não lembramos dela, não pensamos nela, mas nem imaginávamos que ela... Mas como a gente dá um start aqui, sobe do elevadorzinho do inconsciente para o consciente, a gente canta. Né? O tempo passa, o tempo voa, poupança Palmeirinho, é a poupança Palmeirinho. Ainda tem um Paraná. Né? 20 anos. Eu não gosto do McDonald's, não como no McDonald's, só se não tiver jeito. Mas não adianta ouvirmos. Os ambos da pátria e na época, quando começou a rodar, decorar isso era questão de honra, cara, porque era muito difícil. Coisa pública, alface, teve um monte de especial, cebola, pizza, com pão, com gergelim. E a gente embrolava tudo. Mas depois ouvimos tanto, enfiaram tanto isso na gente, que isso entrou na gente, a gente nem sabe que dentro está, e se está, pum, gente. É porque a gente aprende por repetição. Então, de vez em quando eu dou uma pincelada no que eu já ministrei, porque é sempre bom. Agora eu vou te dizer por que eu vou ministrar essa palavra hoje de Isaías 64. Essa semana eu estava passando pela igreja e vi um irmão da nossa igreja, que é líder, chamando a atenção de um liderado com muita aspereza, com muita falta de educação. Tem líder que confunde chefia com liderança. Ser líder é uma coisa que chefe é outra. Nem eu que sou presidente da igreja, falo com aspereza com ninguém, nem com funcionário da igreja. Todos os funcionários da igreja que tem, sempre quando eu dou uma ordem, eu peço por favor. Pode perguntar, qualquer um desses funcionários, você pode fazer isso, por favor? E depois que faz, mesmo que seja pago pela igreja, eu digo obrigado. Pode perguntar, qualquer funcionário da igreja que não é assim. E ninguém nunca viu eu chamando uma ovelha no canto, publicamente, dando uma bronca. Porque eu não fez como eu queria. Então, eu estava chegando à igreja e vi um membro, um líder da nossa igreja, dando no menino. Né? Não sei se ele mereceu ou não. Mas não é o que se diz, é como se diz. E quando eu vi a palavra áspera, o irmão estava usando da autoridade. Você sabe quem sou eu? Eu sou seu líder. Cara, quando eu tenho que lembrar que eu sou líder de alguém, porque eu já não sou mais. Quando na minha casa eu digo, quem manda nessas osas sou eu. É porque já não manda em mais nada, meu irmão. Você perdeu. Então, líderes liderados têm uma relação, mas essa relação tem que ser sempre de amor. Dizendo a verdade em amor.
E se for para dizer a verdade sem amor, melhor nem dizer, porque a verdade da Deus vai muito. Saber quando vai dizer tal. Depois eu chamei o irmão no gabinete e falei, você errou. Não, pastor, mas ele fez isso, está certo, ele errou em ter feito isso. Você errou no processo. O que você disse talvez tenha sido verdade, talvez ele merecesse, mas a forma como você disse está errado. Você foi muito soberbo. Gostaria que eu falasse com você publicamente dessa forma? Às vezes a gente esquece quem a gente é. De vez em quando é bom que a gente se lembre. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Eu estou falando nos cultos da manhã, estou fazendo uma série de sermões sobre vivendo sem perda de tempo. Hoje a gente vê tanta gente chegando aí na maioridade, está entrando nos 30, chegando nos 40, em crise existencial, porque olha para o lastro histórico e vê que só fez besteira na vida, irmão. Construiu nada. O cara tentou construir uma história, tem quase 40 anos na fuça e não conseguiu construir nada. E aí quando a gente chega na metade da vida e vê que só fez besteira, com zoação o tempo inteiro, ficou de bobeira, ficou achando que ia ser jovem a vida inteira, que ia ser adolescente a vida inteira, viveu, desculpa o termo, de sacanagem a vida inteira. Aí quando chega aos 30, 35, 40, entra um Cristo, olha para trás e diz, caraca, eu estou com 40 anos, não tenho nem família, meu. As famílias que eu construí, eu perdi. Eu tenho profissão, mas não estou feliz. Eu não estou feliz e agora? Aí o cara entra em pânico. Você tem uma ideia? Há uma pesquisa que diz que até 2020, mais de 60% da população brasileira vai ter depressão. E depressão é a doença que mais vai matar no século XXI. Só vai perder para coração. Já falamos sobre isso aqui. Quase todo suicida, antes de se matar, passa pela crise da depressão. Que vai se agravando, rouba a vida dele e ele morre antes da morte chegar. Uma vez morto, ele concretiza o que já é. Ele se mata. Então, depressão é a coisa mais comum no tempo de hoje. Mais comum. E essa doença que mais vai matar no século XXI, ela dá nessa fase aí que passa dos 25. Claro que tem gente abaixo dos 25 que tem depressão, tem criança com depressão hoje. Criança com 6 anos, 7 anos tem depressão. Mas o maior índice se dá nas pessoas que estão entre 25 e 60 anos. É porque a gente olha para trás e vê que já não é mais adolescente, já não é mais menino. A gente olha para frente e percebe que para frente não tem tanto chão como tinha alguns anos atrás, 10 anos atrás. E a gente ainda não tem nada, a gente ainda não é nada, não conseguiu nada, a gente conseguiu no troféu. Então a gente começa a ficar desesperado. Aí, quando a gente amadurece e percebe que a zoação, a rede já não significa nada pra gente, para nós hoje é só barulho. Há 10 anos atrás a gente curtia, passava a madrugada lá, até 7 horas da manhã na rede. Poxa, que programa legal. Depois que tu amadurece, tu vê que aquilo é idiotice. Não leva a gente a lugar nenhum, pelo contrário, nos tira de todo lugar decente que a gente já esteja um dia. Aí, ficar de namoro, beijando na boca, e algo mais do que isso, trocando de parceiro o tempo inteiro, já também não tem tanta alegria porque você já comeu todo mundo, já foi comido todo mundo, agora não precisa mais de... Não adiantou nada. Aí percebe que sexo não trouxe alegria também. Já bebeu todo tipo de cachaça, já experimentou todo tipo de droga. E continua uma droga de vida. Já tentou tudo. E agora? Vamos fazer o quê? Depressão mesmo, desespero existencial. Aí vai ter que viver uma vida mentirosa. Nem a esposa sabe que está em crise, os amigos, o patrão, nada. Agora você sabe que quando você olha no espelho você não gosta do que vê. Não tem talvez coragem de admitir isso. Mas se você tem orgulho de ser quem é, dificilmente a gente encontra quem tem. Agora, por que a gente vive isso? Porque nós perdemos muito tempo na vida, jogamos muito tempo fora, irmão. Vivemos doação, nos relacionando com gente que não acrescenta nada, pelo contrário, nos rouba. Gente que nos rouba de nós. Gente que nos rouba da família, gente que deteriora nossos valores. Que nos empregam de mentiras que para eles são verdades, mentiras como que família é uma chatice, mulher é chatice, sogra é uma chatice, cuidar de filho é bobagem, dizer que vou curtir minha vida, vou zoar geral e tal. Só que não dá para zoar a vida inteira, não, irmão. Quer zoar a tua vida? Trabalhe primeiro, construa a tua cama, arruma o teu futuro, depois você tem um futuro inteirinho para curtir. E aí, se você começa cedo, você chega aos 40, seu filho já está com 18, 20 anos. Casa com 22, com 23, com 45, você está solteirinho de novo com a tua namorada. Tem a vida inteira para curtir, né? Agora, teus filhos têm filhos e traz só o netinho para você curtir.
E netinho é melhor do que filho. Por quê? A gente só curte o que é bom do neto. O neto vem, a gente brinca, rola na cama e passeia, dá pirulito, come algodão todo e tal. Quando faz cocô, mãe, seu filho fez cocô. Vem pra casa, quando acorda de madrugada, minha filha, seu filho acordou. Filho não, filho quem trata do cocô é a gente, quem acorda de madrugada é a gente, quem leva pro médico é a gente. O avô não, o avô só tem a melhor parte. Ih, tá doente. Toma, filha, leva pro médico. Toma, filho, tá assim. Então, a gente começa a curtir a vida aos 40, 45. Já cumpriu a missão, agora vai receber a recompensa. Mas não, o sujeito quer curtir a vida de 16 aos 30. Aí quando chega aos 40, olha para trás e fala assim, só fiz merda na minha vida, né? E agora eu estou na merda. Não é verdade? Aí você tem que se mergulhar na religião e fala assim, estou escandalizado com esse pastor porque ele falou merda. Estou escandalizado com essa igreja porque o pastor falou que gente come gente. Como se não fizesse, né? Aí a gente tem que ficar escandalizado com os libertos por causa da religião. Vive uma vida hipócrita até na relação com Deus e com o seu povo. Mas por quê? Porque a gente se perde, a gente não sabe quem é. A gente, como esse irmão, eu amo de paixão, cara. Se eu não amasse, não era líder na igreja. Todos os líderes aqui na minha igreja estão lá porque eu pus lá, eu autorizei a pessoa dele lá. Quando eu não conheço a pessoa, na igreja desse tamanho a gente não conhece todo mundo, ou a gente conhece quase todo mundo, se a vida dele não avaliza o cargo que ele vai estar, eu não deixo de ser líder, não deixo de tomar cargo nenhum. De liderança, não. Então, se está lá, eu endosso a vida dele lá. Endosso a postura. Se ele fizer besteira, pode me cobrar, eu assumo. Agora, quando eu vejo um cara bom desse, tratando o irmão como tratou, não deve estar bem. Nós, muitas vezes, nos perdemos de nós. Eu estou lendo um livro do Fábio de Mello, Padre, aquele padre bonitão, cantor que fez meninas, conhece? Quem me roubou de mim? Eu vou indicá-lo daqui a alguns meses. Domingo que vem tem a indicação de um novo livro, que é Por que você não quer mais vir à igreja? Esse é o livro. Esse mês eu estou indicando Abuso Ferido em Nome de Deus, e para setembro eu vou indicar Por que você não quer mais vir à igreja. É quase que a continuação de A Cabana. Leia esse livro. É tremendo. Quem leu A Cabana aqui? A maioria de nós. Quem não leu ainda dá tempo de ler. Você entra no site de alguns sites gospel, tem um ou outro cristiano A Cabana. Mas é porque o autor de A Cabana não chama Deus de Jeová, não chama Jesus de Jesus, não chama o Espírito Santo de Espírito Santo. Então ficam revoltados porque deram outro nome a Deus, como se estivessem preocupados com o nome que a gente dá a ele, né? Você pode me chamar de Carlos, filho, eu nunca vou ser Carlos, eu continuo sendo ele. Você pode me chamar de Mefibosete. Problema nenhum. Pastor, meu filho Mefibosete, pastor Mefibosete, querido, mas não, pode falar. Aí alguém vai te falar, meu cara, o nome dele é Mefibosete. Não é Mefibosete, não, o nome dele é Neil, cara. Meu Deus, chama ele de Mefibosete. Pode chamar de Mefibosete. Neil não deixa de ser Neil porque ele chama de Mefibosete. Deus não deixa de ser Deus porque a gente chama ele de seja lá do que for. Aí os líderes religiosos são esse livro, a heresia do diabo. Leia essa heresia, irmão, porque essa heresia é uma bênção. É tremendo. E algo que tem a ver com ele é porque você não quer mais vir à igreja. O livro é tremendo, sai no boletim do ano que vem. E no outro, eu vou indicar o livro do padre Fábio de Mello. Quem me roubou de mim? Quem me roubou de mim? O livro é muito sério. Lá no início do livro está escrito assim: pessoas nos roubam de nós, pessoas nos devolvem a nós. Como quem sabe ouviu um sermão do pastor Neil que disse que nós somos o produto das nossas relações. Quer saber quem você é e por que você é, como você é? Quero, pastor. Veja com quem você andou. Veja com quem você se relacionou. Veja quem imprimiu valores dentro de você. Você vai descobrir por que você é como é e por que você é como você é. Pô, pastor, eu me odeio. Pois é, veja seus amigos. Eles transformaram você no que você é. Você é produto do meio, diria Weber, né? Você é produto das suas relações. Então, quando o padre Fábio deve falar assim, pessoas nos roubam de nós ou nos devolvem, está falando disso exatamente com outras palavras. O livro é sério. Então, às vezes nós passamos por momentos tão ruins na vida que a gente tem crise de identidade, a gente esquece quem a gente é. A gente, de repente, saiu lá da favela e Deus nos colocou como um engenheiro da Petrobras e a gente esquece quem a gente é.
A gente acredita que a forma como os nossos subordinados nos tratam, quase como um semideus, a gente acredita que nós somos aquilo mesmo. Não, filho, você continua sendo aquele cara que nasceu na favela, que a mãe foi lavadeira, que o pai era pedreiro, e que trabalharam de dia e de noite para que você pudesse fazer um pré-vestibular e se tornar um engenheiro. Então não perca a tua raiz de vista. Porque você só sabe o que é a árvore pela raiz, porque os frutos enganam. Não perca de vista quem você é, porque se você perde de vista quem você é, nem Deus pode te abençoar. Porque Deus não se relaciona com estranhos. Então essa palavra tem a ver com tudo isso que eu estou falando aqui, porque às vezes a gente está tão mal que a gente trata os outros mal. A gente está mal na vida, a gente se mete na vida dos outros, a gente pode se meter no casamento dos outros, pode ver como é que os outros têm que andar, se vestir, a gente abusa de autoridade. E é porque a gente está mal. E nem percebe que está fazendo mal ao outro. Quando entra, vai adoecendo um monte de gente. Mas precisa se lembrar quem a gente é, para que a gente possa baixar nossa bola. E essa palavra é porque eu quero te apresentar a ti. Quero te dizer quem você é e quero mostrar quem é você, para que você nunca esqueça, caso Deus te leve a algum lugar tão alto, dentro do qual você se ensoberbeça e você se esqueça quem você é. Isaías 64, você já abriu, amém? Verso 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Repitam após mim. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro, nós somos barro, nós somos barro, e Tu o oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Uma vez mais, nós somos barro. Por irmão que está do teu lado, você é barro. Eis o que você é. Pastor, eu estou com crise de identidade. O senhor falou uma vez aqui sobre aquela máxima shakespeariana, to be or not to be, ser ou não ser. E lembra que eu preguei sobre isso? Falei, essa crise já não existe mais, já foi respondida. Ser ou não ser, me digam? Claro, todo mundo quer ser. Agora, ser o quê? É uma outra crise, é a evolução da crise, né? Ser o quê? Quem é você? Quem é você? Preguei sobre isso, não nesse texto, mas há alguns domingos atrás, e fiz uma exemplificação. Se eu pergunto assim, meu jovem, quem é você? Vitor. Vitor. Aí eu falo, não, Vitor, esse é o seu nome. Eu sou o pastor músico. Não, filho, essa é a sua profissão. Pastor, eu sou solteiro. Não, esse é o seu estado civil. Moro na rua. Não, esse é o seu endereço, meu filho. Minha identidade não, esse é o seu número. Eu sou crente, não, essa é a tua religião. Eu estou perguntando quem é você. Cara, você retira o nome. Estado civil, certo? Endereço, número de identidade, sobe o quê? Quem sou eu, cara? Quem é você? Aí toda vez que alguém pergunta, quem é você? Eu sou aí. Se a gente tem mais 5 minutos para conversar, a gente está se conhecendo, a gente vai perguntar o que você faz. Aí você vai falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Qual é a sua profissão? A gente vai se conhecendo e a gente, geralmente, quando fala, nós estamos nos conhecendo, nós estamos absorvendo informações a respeito do que o outro faz ou tem. Dificilmente a respeito do que é. Porque o que nós somos geralmente é mais difícil de definição do que aquilo que a gente faz. Agora, esse texto aqui, ele revela o que nós somos. Nós somos barro. É isso que nós somos. A Bíblia diz que Deus nos formou da terra, nos fez do pó da terra. E diz que nós viemos da terra, viemos do pó, e diz também o texto que ao pó tornaremos. Nós nascemos pó e morremos pó. A diferença é que esse pó, Deus soprou nas narinas deles e deu vida. Então nós somos pó andante. Somos barros respirantes. Mas barro. Então eu queria hoje tecer algumas considerações sobre o barro. Porque se nós temos alguma crise de identidade, precisa acabar o seu barro. E se eu
passo pela vida com essa consciência, eu sou barro. Quando eu vou entrar nos meus projetos, eu sou barro. Quando eu vou me relacionar com alguém, eu sou barro. Então eu tenho que mais cuidado com o que eu me relaciono. Eu, quando vou entrar, sei lá, eu sou barro. Se eu sei quem eu sou, de repente eu sei onde eu posso chegar, onde é que eu posso botar meu chapeuzinho. Saber quem que é, a gente, portanto, está diante de uma possibilidade remota de se frustrar. A gente se frustra muito porque a gente imagina ser uma coisa muito além daquilo que a gente é. Falei sobre isso de manhã, quando eu falei de soberba. Soberba é um problema oftalmológico existencial. Pastor, um problema oftalmológico existencial. Tá bom? Censurou isso. A soberba é problema de visão. O soberbo tem problema de visão. Por quê? Quando ele olha para o outro, sempre vê o outro aquém de si mesmo. E quando olha para si, sempre se vê além dos outros. Ele nunca se vê igual. Tem problema de vista, ele não se enxerga. Então é um problema oftalmológico existencial. O soberbo é um pobre coitado, nós falamos de manhã. A soberba precede a destruição. E a altivez de espírito precede a queda. O fim do soberbo é solidão. O fim do soberbo é acabar sozinho mesmo e cercado de um monte de gente. Porque ele, quem sabe, se soberbeceu porque Deus o colocou no lugar de honra. Ele se soberbeceu porque conseguiu ganhar dinheiro, conseguiu ter coisas, e aí ele foi possuído pelas coisas que possui, perdeu a visão de quem é, se soberbeceu, acha que é mais do que de fato é, e acha que todo mundo é sempre menos do que aquilo que ele é. Então ele se desconectou da realidade. Ele está cego, ele não se enxerga. Então todo mundo que está ao redor dele não está ao redor dele, está ao redor do que ele proporciona a todo mundo. As pessoas não amam o que ele é, amam o que ele tem. E quem se relaciona com gente que só se relaciona com aquilo que tem, é um pobre coitado, é sozinho. O fim do soberbo é solidão, é queda. Por isso eu preciso saber quem eu sou. Nós somos o barro. Vamos tecer alguns comentários sobre o barro? Vamos pensar sobre o barro. Primeiro, o barro tem algum valor monetário? Barro tem valor, sim ou não? Se alguém chegasse na sua casa no seu aniversário, terça-feira eu faço 19 anos de ministério pastoral. Pode me dar presente na terça-feira se quiser. Quinta-feira eu faço 20 anos de casamento. Pode dar presente de novo na quinta-feira para nós dois. Né? Alguém chegasse no teu aniversário, meu brother, eu lembrei de você, trouxe um presente para você. Choveu essa semana toda, passei ali na minha rua, que ainda não é asfaltada, vi aquele barro todinho. Botei dentro de uma latinha que eu comprei lá na C&A e trouxe para você, está aqui um bocado de lama. Você é amigo mesmo, obrigado. Você, puxa, pelo carinho, pelo prazer que você me dá desse presente. O que você vai fazer com barro? Barro não tem valor, irmão. Barro não tem valor. Barro não vale nada. Agora, o que Isaías está falando a nosso respeito? Ele está dizendo assim, nós somos barro. Repita comigo, nós somos barro. E o que o barro vale? Nada. Só para lembrar, diga para o irmão, você é barro. O que eu estou querendo importante dizer para você? Dizer que você não vale nada te incomoda? Tem alguns que já estão assim, com o coração. Não estou gostando dessa palavra, não. Não estou gostando desse negócio, não. E esse cara veio aqui para quê? Para pisar em mim, para me esmagar, meu? Não, eu não vou pisar em você porque eu vou pisar no sapato, mano. Barro não tem valor. Não, eu já vi países entrar em guerra por causa do petróleo. Já vi países entrar em guerra por causa do ouro, por causa do metal. Já vi famílias brigarem por causa de um pedaço de terra, por causa de 20 centímetros de muro. Mas eu nunca vi ninguém brigar por causa do barro. Esse barro é meu, não, esse barro é teu, não, é meu. Não, ele está na minha calçada, não pega o barro da minha calçada, esse barro... Não existe isso. Barro não tem valor em si. Barro não tem preço, barro não é nada. Então, se eu sei que eu sou barro, eu não posso achar que eu valha mais do que quem quer que seja. Essa revelação de que barro não tem valor deve gerar a primeira lição na nossa vida nessa noite. Não deveria caber vaidade no coração do homem. Porque toda vaidade que nos toma não por causa do que somos, mas por causa do que fazemos. Só que o que nós fazemos hoje, se uma gripe suína me pegar, eu posso parar de fazer logo logo. O que eu estou fazendo, se um mosquitozinho chamado Aedes aegypti
resolver de cultuar ao Senhor aqui na nossa igreja e pusar na tua cabeça, careca, para cultuar ao Senhor, se ele sentir fome, se der uma picadinha, você pode ter uma dengue hemorrágica e morrer. Mas morrendo do quê? Picada de mosquito. Como é que pode um mosquitinho matar um ser humano do teu tamanho? Porque você é barro. Você pode ser coronel, você é comandante do exército. Se o dente maledeto doer à noite, porque ele só dói à noite, não adianta botar o dente cis em ordem. Tem sido o dente cis, ele não quer nem saber se é coronel, se tu é soldado, se é desempregado, ele vai doer e você vai gemer mesmo, não vai dormir hoje, acabou. Se o dente cis falar isso pra você, tu não dorme mesmo. Tu é general, botou as negras lá pro quartel. Agora, pra dor, a dor quer saber quem é você, cara? Sabe por quê? Dente todo mundo dói? Porque a gente é de barro. Agora, a gente vai sendo abençoado por Deus, e se a gente se deforma por causa da bênção que Deus nos dá, a bênção deixa de ser bênção e se torna maldição. E quando a bênção se torna maldição, é possível que Deus retire a sua bênção. Eu sei isso com muita gente. Lembra que eu preguei aqui alguns anos atrás? Quando Deus mandou matar Isaac. Por que Deus mandou matar Isaac? Porque é esquisita essa história. Deus tira um velho de 75 anos da sua terra, da sua parentela. O cara está com 75 anos. Nós já estamos quase acabando a vida aos 75 anos. E Deus estava iniciando o ministério com Abraão aos 75. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostro. Nem diz para onde vai levar o velho. O velho larga tudo e vai embora. Com uma promessa: engrandecerei muitíssimo o teu nome. Só que ele era esposo de uma mulher de 60 anos estéril. E Deus disse assim: eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te dar muitos filhos. Como que uma mulher de 60 anos, que até então não teve filho, vai ter filho depois de 60? Mas o velhinho questionou? Não, chegou, botou as mochilas nas costas e foi embora com a venha dele. Demonstrado, o Senhor falou que vai nos dar filhos, sabe? Nós estamos tentando há 75 anos, nós estamos tentando há décadas de nada. Mas o Senhor falou que vai fazer depois de 60, ele é Deus, ele sabe o que ele faz, vamos nessa. Botou a mochila nas costas e foi embora. Nas costas e foi embora. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e a mulher nada de engravidar. Pô, Abraão, eu estou com 63, cara, eu estou com 78. Passou 5 anos, 10 anos. O cara está com 85. A mulher com 70. E filho? Eu não tive filho com 60, com 75. Quando o homem faz 100 anos de idade, duraram 25 anos, e a mulher com 85 anos, aí começa a velhinha sentir os paradinhos na barriga. Fala assim: Abraão, acho que eu comi alguma coisa que me fez mal. Senti umas paradinhas, vai crescendo. Barriga d'água, meu irmão, isso é barriga d'água. Vai crescendo. E tá lá a velhinha. Agora você imagina quando ela descobre, cara, que era uma mulher chutando. 85 anos, dá pra gente imaginar imagina uma mulher de 85 anos com a muleta aqui, barriga. Eu só acredito que está na Bíblia, porque se alguém me contar essa história aqui, não dava. Mas Isaac nasce, os velhos esperaram 25 anos para a promessa, largaram tudo, foram para uma terra que ninguém sabia onde era, só na promessa de Deus, esperaram a promessa há 25 anos. O moleque nasce aos 100 anos, imagina Abraão com 100 anos com um garoto no colo. Quem é seu? Ô Abraão, quem é seu tataraneto? Não, meu filho primogênito. Nem Viagra tinha naquela época, você tem uma ideia. O cara era bom mesmo. É meu neto com 100 anos de idade. Se a gente, quando tem filhos, já fica bobo com 20 anos de idade, imagina um cara com 100 anos de idade, primeiro filho. O moleque faz 10 anos, Abraão com 110 anos jogando bola com o moleque. Quando o moleque faz 12 anos, Deus fala assim: Abraão, olha a linguagem sarcástica de Deus. Toma teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas, e oferece um sacrifício no monte tal. Deus fez assim: Abraão, pega teu filho e mata em holocausto. Mas não, Deus é sarcástico. Pega teu filho. Você tem um filho, não tem, Abraão? Tem. Pois é. É um só, né, Abraão? É um só. Você ama ele? Não, amo então. Pois eu quero que você
ofereça um holocausto. Lá vai o velho com 111 anos, o moleque de 11 anos, fala, Abraão, Isaac, nós vamos oferecer uma oferenda ao Senhor, vamos fazer uma oferta ao Senhor. E ele começa a subir um monte e o molequinho fala assim, mas papai, quando a gente vai ofertar ao Senhor, não tem que levar um cabritinho? Não tem que levar um bichinho para a gente matar? Tem, cadê o bichinho? Tem bichinho lá em cima? Tem, meu filho, vamos embora. Ele está subindo, chega lá em cima, papai, não estou vendo bichinho aqui. Quem é que a gente vai ofertar? Nada, meu filho, vamos brincar de super-herói bandido. Eu sou super-herói, eu sou bandido, eu te prendi, deita aí. Ele amarra a perna do bicho, amarra a perna da criança. Mas papai, a gente veio para brincar, eu vou fazer uma oferenda ao Senhor, fazer uma oferenda, mas cadê? Quem é que a gente vai matar, papai? Ó, imagina, eu estou aqui imaginando a cena. Jeová Jireh, meu filho. O Senhor proverá, meu filho. Jeová Jireh. Ele pega a adaga. Mas papai, o que o senhor está fazendo? Jeová Jireh. Quando ele vai tocar a jugular do seu filho, Abraão ouve a melhor música que ele já ouviu na sua vida inteira. Né? Um bichinho preso nos galhos, então ele sacrifica Isaac. Naquele sermão eu perguntei, por que Deus mandou matar Isaac? Minha vida inteira eu entendi, foi porque Deus queria provar a fé do velho. Como provar a fé desse velho? Como é que um homem se larga, depois de 75 anos, toda a parentela, tudo que construiu a vida inteira, e vai para um lugar que ele nem sabia onde era, por ordem de Deus, como é que esse cara tem que provar a fé? Um homem que continuou fiel a Deus por 25 anos, depois da promessa, que com 100 anos ainda acreditava que ia ter filho. O cara não voltou da sua decisão. Esse homem tem que provar o quê? Provar o quê? Se Deus manda que ele mata Isaac, ele não fala nada, ele simplesmente sobe na mula e vai matar Isaac. Amarra Isaac, vai provar o quê? Não tem que provar mais nada para Deus, quem tem que provar sou eu e você, mas Abraão não. Então por que Deus mandou matar Isaac? Sabe por quê, irmão? Deus queria saber, minha concepção, se Isaac havia tomado o lugar de Deus no coração de Abraão. Deus queria saber, de fato, de verdade, se ele ainda era a maior fonte de alegria de Abraão. Porque até os 100 anos Abraão era completamente fiel e o Senhor era a sua única alegria. Será que a bênção tomou o lugar do abençoador no coração de Abraão? Abraão, eu quero que você devolva a bênção. Senhor, eu vou devolver. E quando ele vai devolver a bênção, Deus não precisa devolver. Porque agora eu percebo, Abraão, que a minha bênção não tomou o meu lugar no teu coração. Portanto, fique com a tua bênção no nome de Jesus. Agora, alguns de nós, Deus coloca no lugar de honra, e nesse lugar de honra a gente se esquece de Deus. Deus tira a gente do lugar de honra. Você compra um carro, você sonhou tanto, paga 70 vezes. Esse carro está afasta da casa de Deus. Você pede um amor ao Senhor e aparece a varoa, aparece o varão. Às vezes é o varão de Deus mesmo. Mas o varão se afasta de Deus. E às vezes Deus permite que o varão se afaste de você, que o carro se afaste de você. Eu tenho visto um monte de gente perdendo bênção, porque a bênção tomou o lugar do abençoador. A bênção se torna uma maldição. Quantas pessoas se esquecem que são barro, e Deus abençoa esse barro com honra, e esse barro esquece que é barro, e vira um pescoço. Estava indo para o Congresso do Reino, compartilhei lá na administração, na Catedral Presbiteriana ontem de manhã. 7 horas da manhã com a minha moto indo para o centro da cidade, para a Catedral, lá no Tiradentes. Paro numa blitz, assim que eu desço no Brasil, aí encosto com a minha rádio. Aí, dou o documento e tal, aí um bendito de um policial. Olha pra minha placa. Minha placa é daquelas novas, que reflete, todo mundo vai ter que botar aquela placa para 2010, aquela coisa toda. Só que uma moto não tem 4 parafusos para parafusar a placa, só tem 2. Só que a placa vem por fábrica com 4 buracos. Mas não tem lugar para botar 4 parafusos na moto, então a gente só bota 2 parafusos. E o guarda fala assim, sua placa está irregular, está faltando parafuso. Eu falei, mas brother, onde é que eu vou botar parafuso? Aonde que eu vou? Eu vou botar um parafuso, vou parafusar aonde? Se não tem lugar. Não, mas se a placa tem 4 buracos, tem que parafusar os 4. Mas aonde? Me diga aqui, que eu compro parafuso ali agora e boto. Me diz onde é. Se vira, brother. Falei, cara, tem alguma irregularidade na minha moto? Eu quero ter um compromisso, eu vou. Eu não quero saber se ela vai cair, sua moto vai ser recolhida. Tu recolhe minha moto, que eu processo você por abuso de autoridade. O que você está dizendo não tem respaldo na lei. Ah, você é abusado? Eu falei, não sou abusado não, foi por direito.
pois vai ficar aí até quando eu quiser. Me deixou 20 minutos esperando. Aí o velho homem, né, cara, vinha aqui. Ô, Neil, vamos lá! Toma atitude! Sabe com quem ele está falando? Tá. Vontade de pegar no pescoço dele e falar, porra, desgraçado. Mas a gente não pode falar, não pode fazer isso. Passou 20 minutos, falei, brother, eu vou poder, não, tu vai ficar aí. Ou tem alguma conversa? Pô, cara, eu não converso contigo, nem você me levasse para a delegacia. Não bato papo com gente como você, ainda mais depois dessa teu papo aí. Então tu vai ficar aí. Aí eu fui procurar o comandante da Brits, era um suboficial. Falei, camarada, o pastor fulano de tal, sou militar. Não me identifiquei para ele, nem minha identidade de pedido. Foi no pregar na catedral presbiteriana, um encontro nacional. Falei, pô, pastor, o que houve aí? Não, cara tá... Aí chamou o cara, disse, não vou liberar. Ah, Jesus, trabalha, Jesus. Age com teu. Entra com providência, como a gente gosta de falar, né? Aí discutiu lá com o cara e o cara disse, vai lá. Aí ele passou para a gente, marquei a tua placa e marquei a tua cara. Mas aí eu subi na moto, fui embora, rodei uns 3 quilômetros, não vou voltar, não vou ficar quieto não. Cara, eu fiz o contorno na Vila Brasil todinha. Voltei, encostei a moto e falei na frente, todo mundo disse, tu marcou a minha cara e minha placa, meu irmão? Eu marquei teu nome e a tua cara também. Eu quero dizer para você que eu vou orar por você, vou orar por teu nome, vou orar por tua esposa, vou orar por tua vida, porque você deve estar muito doente, brother. Você deve estar muito infeliz, você deve estar muito miserável. Eu sou homem de Deus e não vou me esquecer de você. Vou orar por você todos os dias. O nome dele é Kleber. Ele ficou tão impactado, e sem graça, constrangido. Ele falou, pô, pastor, o senhor me perdoe. Eu estou mal mesmo. Eu estou muito mal, eu estou botando os pés pelas mãos. Aí começou a falar. Eu falei, pô, brother, eu não vou conversar contigo agora porque eu tenho um compromisso lá e estou quase em cima da pista. Tá? Não vai lá, você desculpa isso. Eu tenho orado pelo Kleber, tenho um telefone dele. Agora, quantos de nós, quem sabe como ele, não oramos para Deus nos colocar no emprego? Quem sabe o Kleber não pediu a Deus para se tornar um policial, se tornar uma autoridade? Meu sonho foi ser polícia, como muitos de nós aqui na nossa igreja. Mas você entrou na PM e disse assim, poxa, obrigado por tu abrir essa porta. Agora, não sei que você se tornou na PM. O que você é lá dentro hoje? Se é PM mesmo, é bandido. Tua mão está suja de quê? Se está suja. Ter encontrado um emprego foi uma bênção que Deus te deu. E o que essa bênção fez com você? Você se tornou o quê? Engenheiro? Se tornou médico? Você é médico desse sistema público? Faz valer o seu salário, mas pastor, o sistema público paga a gente muito pouco, salário de miséria. Pede demissão. Agora, se não pede demissão, você tem que trabalhar de acordo com o contrato. Tem que tratar do pobre. E se não quer mais que o seu salário é pequeno, pede demissão, vai trabalhar na iniciativa privada. Agora, enquanto está lá, aquilo foi bênção uma vez na tua vida, não foi? Mas você esqueceu que é barro, e a bênção se torna maldição. A vida vai amarrando. A gente não sabe por que a nossa vida vai se transformando em pedra. Porque Deus te abençoou, te colocou onde você está, e você foi se deformando. E agora está oprimindo as pessoas com a sua posição, está abusando da sua autoridade, está sendo irresponsável na posição na qual Deus te colocou, está se tornando como alguém que não conhece a Deus e não tem discernimento de quem é. Deus tem nos colocado essa palavra no coração porque a gente não esquece que nós somos barro. E um barro, ele é de fácil manuseio. Ele tem pouca consistência. Ele não tem valor. E o que a gente pensa ser e o valor que a gente imagina ter, tem-no, não por causa do que somos, mas por causa do que fazemos hoje. Não permita que o que você faz performe aquilo que você é. Não se esqueça de onde você veio. Quando eu prego sobre isso, me vem à mente a figura de Jorão, rei de Judá. Assumiu o reino após
a morte do seu pai, e ele fez tudo contrário ao seu pai. Tudo. Se tornou um dos piores reis de Israel. Diz o texto que o Senhor o rejeitou e diz que ele morreu de uma forma horrível. Mas não quero falar sobre a morte dele, quero falar sobre o que botaram lá na lápide dele. Está lá em texto, lá em Crônicas, dizendo o seguinte: morreu Jorão sem deixar de si saudades. Diz que Jorão morreu e não deixou saudade nenhuma. Todos que viram Jorão morreu tarde. E mais não foi sepultado junto com os reis, por causa do que ele se tornou. Deus o colocou num lugar de honra e ele desonrou a Deus no lugar de honra, porque ele esqueceu de onde veio. Quanta gente, irmão, acabando mal porque esqueceu de onde veio. A gente se esquece dos amigos que foram nossos amigos, gente que soltou pipa com a gente, rodou peão com a gente, brincou de búlica, brincou de dinheirinho com maço de cigarro, que brincou com a gente de puxar carrinho com latinha de leite ninho. Lembra disso, não? Que foi para a escola com a gente com tênis de escute que a gente amarrava na canela. E quando arrebentava o dedo jogando futebol, ia com pé de chinelo, outro de biscute com maço de gás assim na ponta do dedão. Quem sabe alguns até mais velhos usaram o mesmo corte de cabelo que você. Papai botava a mão aqui, ó, raspava o resto, só ficava aquele... Mas hoje olha para ele, você é doutor, né? E ele continua o quê? Gari, arroceiro? Antes, o fato dele ser preto e você branco não queria dizer nada. Hoje você é um doutor branco, ele é um preto desempregado, você nem olha para a cara dele. Você não vai acabar bem não, meu irmão. A soberba precede a queda. Você é barro e o barro não tem valor. Se nós queremos prevalecer, nós não podemos esquecer de onde a gente veio. Não cabe vaidade no coração do ser humano. O que mais que a gente pode falar sobre o barro? O barro é frágil. Frágil. Diferente do ferro, diferente do bronze. O barro se espatifa à toa. Você bota lá aquele barro. Se você molha o barro, ele vira o quê? Lama. E se depois da lama vier um sol esturricante sobre aquele barro, o que acontece com ele? Ele resseca e racha. É frágil. Faz um jarro de barro, se deixar cair, quebra. Quebrou, você faz o que com barro? Lá fora. Assim é a nossa vida, nossos projetos, irmãos, se deterioram, desmoronam facilmente. Traz a memória aí quantos sonhos você já teve na vida que não se concretizaram, você até esqueceu dele. Quantas vezes você se dedicou um amor e o amor se arrebentou. Quantas pessoas cruzaram a sua história e arrebentaram você. Quantas decepções você teve na vida com pai, com mãe, com filho. Consigo mesmo. Porque nós somos frágeis. Qualquer coisa arrebenta com a gente, dá um mosquitinho pousado na cabeça. Mata a gente. Você está aqui, está sendo abençoado. Primeira vez que você entra aqui, você está apaixonado, não está? Fala a verdade. Mas mesmo que ainda tem um tipo de resistência. Aí sai daqui, preparado para a melhor semana da sua vida, porque essa semana começa hoje, vai ser a melhor semana da sua vida. Quem recebeu, recebeu. Pois é. Mas você sai aqui, quando saiu aqui, o cara fechou você. Da vida da tua cara, mané, acabou. Tudo que você recebeu aqui vai por água abaixo. Você já está com vontade de matar o cara de novo. Então você discute, o cara fala assim, sua acorda, pronto, acabou. O resto do ano, você vai odiar aquela pessoa. Uma palavrinha desmorona tudo. Você sai do cabeleireiro, que é o nosso tempo terapêutico, serviço para a mulher. A mulher quando vai pro cabeleireiro, irmão, faz a unha permanente, aquele alisamento permanente, e lava a cabeça, e faz o pé, pé de cure, mão de cure, né? Aí, se tiver massagem, faz, e depilação, se deixar o dia inteiro, porque é terapia. É ou não é, mulher? É. Aí tu alisa o cabelo e fala assim, amor, gostou? O quê? Pronto, acabou. Eu amo esse homem, mas eu odeio esse homem. Acabou. Ou então você fala assim, não, eu preferia de outro jeito, não gostei não. Acabou. O dia inteiro de terapia, por uma palavra do homem, pum, acabou. É porque nós somos frágeis. Vai tudo, acabou. 30 anos de casamento, acaba.
Estagnado. Como a gente pode se soberbecer, cara, sendo que a gente é? Portanto, a soberba é um problema de visão mesmo. Vai tratando os outros mal, o patrão tratando o ascensorista mal, o cliente tratando o garçom mal, dando coisas para todo lado. E não sabe que tudo que você joga na vida volta para você. Volta. Tudo que a gente faz volta para a gente. Tudo. Olha sobre isso aqui. É a lei da semeadura. Gálatas 6. Não, porque Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também fará. Você de repente está aqui com a vida toda amarrada. Eu vou fazer o que eu fiz para merecer o que eu estou dizendo. Pode fazer uma análise minuciosa, você vai encontrar. Quer ver, por exemplo, uma coisa que hoje acontece muito? Falei sobre isso alguns minutos atrás. Hoje, ninguém mais que não quer andar na estrada. Você sabe que estrada é um lugar que a gente se aborrece o tempo inteiro. No trânsito. Ninguém mais que não quer andar, anda no canto. O cara não quer andar, ele bota a mãozão para lá de fora, fica com a mão, liga o rádio, e vai 40 quilômetros na Avenida Brasil, na pista de arrasto. Olha no retrovisor, a filha de 35 quilômetros atrás dele, ninguém na frente dele. Aí eu paro, corno, safado, porque os outros eu não posso falar aqui. Aí você fala assim, não está nem aí, você está atrasando a vida de um monte de gente. E a vida vai te devolver esse atraso. Você está enterrando vida de gente que você não sabe o que está fazendo ou vai fazer. Você está fazendo por pura maldade. Ah, mas se der para frente, ninguém sai da minha frente mesmo, pois é. Quando eles estão na tua frente, quando você aborrece, me aborrece. Então por que você não sai? Porque eles me aborrecem, eu aborreço eles também. E aí ninguém mais sai da frente. Nós vamos atrasando a vida do outro. Porque atrasam a tua, você atrasa do outro. Só que você atrasando do outro, a vida vai te devolver isso. Você vai no banheiro, não levanta a tampa. Lembra que eu falei isso aqui? Aí mija na tampa todinha. Eu não vou sentar mesmo. Se dane, pois é. Você acha que está tirando onda, atrapalhando a vida do outro. A vida vai te devolver isso, mano. Você vai almoçar e sai quietinho porque o restaurante está cheio, e você decide pagar um almoço de R$5. Pô, cara, me dei jeito, pô, amor, me dei jeito, você era do Alex, hoje nem paguei, saí voado, tudo. Quando eu dei 5 contos, glória a Deus, aleluia. Pois é, a vida vai te cobrar isso com juros e correção monetária. Você traiu um amigo que te estendeu a mão na hora mais difícil? Trair, pastor. Pois é, a vida vai te devolver isso. A vida vai te devolver isso. Você mente para sua esposa o tempo inteiro, para o seu marido. Seu marido passa na rua, por causa da sua conduta, o que pensam do seu marido? Ih, pastor, nem me pensa um negócio desse. Não. Vai lembrar daquele cara daquela cagada. Aí você acha que a vida não vai te devolver? Vai te devolver isso. O dia que você estava parado no trânsito, minha irmã, seu pneu furou, você não sabe trocar pneu. Parou um velhinho e trocou o seu pneu, então um garanhão trocou o seu pneu, olhando para sua perna, mas trocou. E você não disse nem obrigado. A vida vai te devolver isso. O dia que teu filho pulou no teu colo para te dar um beijo, para te dar o desenho que ele fez no jardim. Papai, o que eu fiz? Você estava vendo o jornal para mostrar, meu filho? Eu não posso ver isso agora não. A vida vai te devolver isso. A vida vai te devolver o mal que você fez para os animais. A vida vai te devolver o mal que você fez para o meio ambiente. A vida vai te devolver. Aí a gente, quando tem a vida amarrada, a gente só fica procurando na nossa história a maldade que nós fizemos latente, a maldade contundente. Eu nunca matei ninguém, pastor. Eu não bebo, eu não fumo. Eu nunca fiz mal pelo mal. Pois é, faça uma análise minuciosa. Tem que tirar só um raio-x, faça como é que é aquele? Uma ressonância magnética. Você vai ver com detalhes o que você foi embarreirando a vida dos outros. Você é de barro, você é frágil, e a vida, quando te devolver isso, e tu vem com juros de correção monetária, e aí vem em cima de um barro, nos esmaga, e a gente não sabe por que a gente não está suportando. Barro é frágil, barro é o que você é. Cuidado com a tua semeadura, cuidado com as suas palavras, cuidado com a forma como você diz a verdade. Pastor, eu sou muito sincero.
Eu não tenho esse negócio não. Se tiver que eu digo mesmo, eu jogo na lata mesmo. Estou assim. Sabe que isso é virtude, né? Isso não é sinceridade não, isso é sincerismo. O ismo pressupõe doença. A sinceridade vencia. Porque eu posso dizer a verdade, eu digo na lata. Mas eu não preciso dizer agora. Porque a pessoa de repente não está pronta para ouvir. Eu vou dizer amanhã. Não, eu digo na lata mesmo, não deixa para amanhã não. Por que não pode deixar para amanhã? Sabe por quê? Porque você é ansioso. Porque sabe porque você é perverso. A sua sinceridade não vale nada diante da sua perversidade, diante da sua ansiedade. Você acha que é virtude? Não, a vida vai te devolver isso. A Bíblia diz que a gente tem que dizer a verdade, mas dizer a verdade em amor. Porque nós somos barro. Vai devagar com andor. O santo é de barro, ele cai e quebra. O que mais que a gente pode aprender sobre o barro? Mais uma só a gente acaba. Primeiro, o barro não tem valor. Segundo, o barro é frágil. Terceiro, o barro não tem querer. Tem vontade própria. Quando a gente volta a sua Bíblia para Isaías 45, a gente está no 64, volta para 45. Isaías 45 diz lá no versículo 9 o seguinte, olha que coisa interessante. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou dirá à tua obra, não tens mão? Ai daquele que diz ao pai, que eu quiser, e à mulher, que dás tu à luz. Aqui, Isaías está lembrando a Ciro, que era um rei assírio, que era inimigo de Israel, que era extremamente soberbo, que esquecido que a despeito de ser rei do maior exército da terra, ele era de barro. Isaías foi levantado para dizer, você é rei do maior exército da terra, mas você é de barro. E o barro não pode contender com o seu Criador. Porque barro não tem vontade. O barro, ele só tem uma opção importante. Se render à mão do seu Criador. Quantos de vocês aqui... meu irmão, se Deus colocou essa palavra na boca, trouxe alguém para ouvir. Quantos de vocês já estiveram na mão de Deus, na comunhão com a sua igreja, Deus chamou para uma obra ministerial e você se afastou de Deus, está longe. Mas Deus, por alguma razão, te trouxe aqui e falou, você é barro, está contendendo com o teu Criador, e quem sabe você está prestes a quebrar. E eu trouxe você hoje para ouvir. O que eu tenho ensinado para você desde sempre continua de pé. Diga o irmão que está do seu lado, os sons de Deus continuam de pé na sua vida, meu irmão. Continuam de pé. Ao barro não resta opção, se não render-se à vontade soberana do artista que o manipula. Nós somos barro. Isaías diz lá no 64, tu és o nosso oleiro. Ora, enquanto barro que somos, nós não temos escolha, não há como viver longe do nosso artista. Nós não temos como viver longe do artista que nos manipula. Viver longe de Deus é viver longe da possibilidade de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Sabe por que muita gente está longe de Deus hoje? Porque olha para alguns barros que se dizem ser de Deus, mas esses barros não vivem como se Deus fosse. Aí, gente, olha só, todo crente é safado, todo pastor é safado. Tem uma corda, é verdade. Tem muita corda de gente safada por aí. Os mensageiros talvez não prestam, mas os mensageiros, a despeito da qualidade de vida que eles vivem, não anulam a mensagem. A mensagem é maior do que o mensageiro. Então você tem que parar de olhar para o barro e olhar para a mensagem do artista. Você tem que parar de olhar para mim e ouvir o que Deus está falando no seu coração. Os projetos que eu tenho para você não podem ser frustrados, a não ser que você permita. Acho que a vida nem sempre. Agora a gente se soberdece porque Deus nos colocou no lugar de hoje, não precisa de Deus. A gente acha que a gente vai ser e ter o que tem a vida inteira. A gente acha que o que eu tenho vai sustentar a minha vida a vida inteira. E a gente não percebe que o que a gente tem hoje, amanhã pode não ter. Você chegou de carro hoje, não chegou? Glória a Deus. Quem garante que seu carro está lá agora no lugar onde você botou? Qual a garantia que você tem? Que o que eu esteja, em nome de Jesus. Mas que garantia a gente não tem, não. Quem garante que a sua casa está bem? Você viu aqui na Malé semana passada? Aquela casa de refrigeração ali? A gente passou, estava no chão, pegou fogo. Sabia quantas décadas daquela casa ali? Como é que pegou fogo? O que a gente constrói com muito esforço, alguém com maior esforço tira de nós. Nós não podemos firmar a nossa alegria, a nossa vida no que nós temos, porque o que nós temos é porque nós não temos a vida inteira.
Eu vou completar 20 anos de casado. Eu tenho 20 anos que essa mulher. Agora não tenho garantia nenhuma que com 22 anos eu vou estar com ela ainda. Pô, pastor, não fala uma coisa dessa. Não, estou falando em hipótese. Pretendo estar até o final da vida. Vocês vão fazer o nosso culto de bodas de ouro, 5 juntinhos. E eu vou dando de ralidez para esse país ainda, em nome de Jesus. Vou enterrar muitos de vocês ainda, se Deus quiser, cara. Vou fazer um culto fúnebre de muita gente aqui. Né? Então, a intenção é estar com ela para sempre. Agora, qual a garantia que eu tenho? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Tudo que eu tenho na vida é o que a gente conhece por hoje. E o nosso hoje só encontra sentido quando a gente está na mão do artista, porque nós somos barro. Aquele mesmo barro que está ali, a lama ninguém quer, que a gente pode chamar de argila, a gente olha para aquilo e vê sujeira de sapato, sujeira de calçada, coisa indesejável, sem valor, coisa frágil. Mas quando o artista olha para aquilo, vê um jarro de honra. Quando o artista olha para a lama, para a argila, fala assim, nossa, eu já estou vendo né, uma das esculturas mais caras. O pensador. A gente olha para aquilo e vê barro, Monet, vê o pensador. Monet, foi Monet, não foi Monet? Rodin morreu e o pensador continua aí pensando. Sabe por quê? Aquele barro, ou aquele mármore bruto, foi transformado numa obra de arte depois da intervenção do artista. A tua vida pode ser uma porcaria, pode ser um lixo, você pode estar infeliz da vida, você está que nem você se aguenta. Pô, pastor, nem eu me amo mais. Eu não aguento mais a minha vida. Pois é, pega a sua vida e dá na mão de Deus hoje. Pastor, eu não aguento mais isso que eu sou. Pois é, pega que você dá. Senhor, minha vida está na tua mão. Esse barro que não vale nada, Senhor, eu estou dando na mão do Senhor, que você faz artista. Aí é possível que o artista se esmague assim um pouquinho. A gente sinta alguma dor, mas se essa dor é gerada pelo artista e não por nós mesmos, essa dor é para transformar a gente numa obra de arte. Agora, se a dor é porque você está longe do artista, essa dor é para a morte. Essa dor é para matar você antes da morte chegar. Então, a palavra de Deus para o nosso coração hoje é o seguinte: você é barro. Barro não vale nada. Barro é frágil, nossos projetos vão à lona facilmente. Barro não tem escolha se não se entregar à mão do artista, porque senão vai ser barro para sempre. E Deus está dizendo pela boca de Isaías: Senhor, nós somos o barro e tu és o olheiro. E ele termina o versículo dizendo: obras das tuas mãos. Obras. A obra, ela só se manifesta depois da manipulação do olheiro sobre o barro. Você é barro e Deus é olheiro, e ele quer transformar você numa obra de arte em nome de Jesus. Mas como nós somos um barro que pensa, que tem vontade de livre-arbítrio, Deus não toca na gente se a gente não der autorização para ele. Quem faz isso é o diabo, que vem matar, roubar e destruir. Ele mete o pé na porta da nossa vida, arromba e mata a gente, destrói a gente, acaba com a gente sem pedir licença. Deus não. Lá no Apocalipse ele faz uma analogia com a sua relação com a igreja e diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, diz o Senhor, eu entrarei, cearei e farei nele morada. Se alguém abrir, ele está à porta e bate. Como quem fala de um coração, e o coração só tem fechadura para lá de dentro. Se você não abre o seu coração, Deus não entra. Porque Deus não arromba a porta da casa de ninguém, embora ele tenha chave mestra. Ele não mete a chave na porta de ninguém, se não queira abrir essa porta. Então, meu irmão, cadê minha palavra? 8h10. Temos 10 minutos para cantar o hino e fazer uma oração por você. Mas eu queria orar por você que está aqui. Para quem foi essa palavra? Você que entendeu essa palavra, pô, pastor, sou eu. Eu preciso ser manipulado por Deus. Eu já tentei de todas as formas. Já busquei isso em todos os lugares. Fui soberbo, julguei todo mundo. Maltrato todo mundo. Eu tenho uma boca que eu não tenho controle. Eu sou antipático mesmo. Eu sou... Cara, eu me reconheço isso. Eu sei que se reconhecer isso não é fácil, não. Sei que alguns aqui sentados, que eu estou pregando isso, sua esposa está do lado, deve estar assim: meu marido, olha Deus. Ou o marido está falando assim: minha mulher, hoje ela quebra. Se não quebrar hoje, não tem mais jeito. Essa mulher tem mais jeito. A gente está lembrando, meu filho está lembrando: meu pai é um grosso, minha mãe é uma grossa, meu pai é um metido a besta.
Meu pai não queria gente hoje, porque ele ouviu falar do pastor Neil, e tem raiva do pastor Neil, sem conhecer o pastor Neil. Hoje eu recebi um e-mail agora, acabei de pregar sobre o gabinete, aí abri um e-mail lá, aí tinha uma irmã que estava me ouvindo no trabalho, o namorado dela sempre a usou, que é um namorado que não namora com uma pessoa, namora com um pedaço de carne. Para ele, ela é uma picanha. Picanha não se ama, né? Picanha se come, né? E aí, ela começou a se libertar da sua parte de cima, pelo que ela vem ouvindo, e ela falou, eu quero ser amada como pessoa, eu não quero ser uma pedaço de carne para ninguém. Ela me ouvindo há 2 meses. Aí ele falou assim, esse tal de pastor aí está fazendo sua cabeça. Odeio esse cara. Eu nunca vi o cara. Eu odeio assim mesmo. Porque eu transformei o pedaço de carne numa pessoa. De repente você vê aqui que a chata da mulher que encheu o saco. Vamos lá é diferente, lá é uma bênção. Aí está só filete de Deus, né, na sua face. Agora o que Deus quer fazer com você é mudar a sua vida, porque se você se obedeceu, você sabe que você é infeliz. A mulher não sabe que você é infeliz quando está sozinho dentro do espelho com a cabecinha no travesseiro. O travesseiro sabe que você é uma farsa. O travesseiro sabe que você vendeu uma imagem mentirosa e todo mundo abraçou essa imagem. Mas essa imagem não é você. Mas como ela já foi aceita pelo coletivo, o resto da sua vida foi sustentar essa imagem. Deus está falando, filho, você está diante da oportunidade de se libertar dessa imagem e viver a vida que eu planejei para você antes que a sua vida fosse vida. Você está tendo a oportunidade de mergulhar na realidade. Mergulhar na realidade é mergulhar nas águas de Jesus, para que você se torne uma argila manipulável, para te transformar num vaso de barro. Não estou te falando que você tem que se transformar em batista, membro dessa igreja. Tem gente aberta, tá vendo? Mais uma, menos uma, que é o nosso igreja, não muda nada. Mas pode mudar a sua vida totalmente. Se você não foi feliz até hoje, a partir de hoje você pode vir a ser. Como diz Augusto Cury, se você foi vítima da sua história até hoje, a partir de hoje você pode ser o agente dela, o escritor dela. Mas Deus só trabalha com gente de verdade. Faça esse trabalho. Então, meu irmão, você é de barro como eu, como qualquer um. Pastor, eu sou coronel de barro. Pastor, eu sou empresário e tenho uma receita de 100 mil reais por semana. Um milionário de barro. Eu sou um cirurgião renomado no país inteiro. Eu sou um cirurgião de barro. Pastor, eu estou desempregado de barro. Em essência, nós somos todos iguais, de barro. Deus quer pegar você na mão, se você permitir, mudar a sua história. Eu gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje. Eu gostaria de ver Jesus começar a mudar a sua história hoje, com toda humildade. Você gostaria de deixar a sua arrogância nesse banco onde você está hoje? Você gostaria de deixar de ser uma farsa hoje? Eu gostaria de ver Jesus começando a te ajudar a mudar a sua história. Jesus nem sempre muda a nossa história, nos ajuda a mudarmos a nossa história. Quantos lugares na Bíblia Sagrada o Senhor cometeu, praticou um milagre e diz assim, olha, volta para a tua casa. Porque a ideia que nós temos hoje é o seguinte, eu fiz uma obra na tua vida, então vem e me segue. Jesus não, nem conta para ninguém o que eu fiz, volta para a tua casa. Como quem diz, volta e conserta as besteiras que você fez na vida inteira, depois você me segue. Antes de vir a relacionar-se comigo, restaura a relação com quem você quebrou no teu caminho. Deus tem sempre nos muda a vida, nos capacita para que nós mudemos a nossa vida. E Deus está te dando a oportunidade hoje de mudar a sua vida, é contigo mesmo. Se você vai mudar ou não, não muda a minha e nada. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje? Pastor, eu gostaria. Pois bem, vamos ficar em pé. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Pastor, esse jovem que está vindo aqui, nem mandei ele vir, eu quero, pastor. Ele já está aqui na frente. Pode chegar aqui, nós vamos orar com você. Vamos cantar essa canção nova aí, prazer na arte. Senhor dos mares, toda a criação grandes e pequenos, grandes e poderosos, vem contemplar teu poder.
aprender aí. Jesus está plantando fé no seu coração. Essa fé tem que começar obrando. Está ajudando a vencer a timidez, a soberba, e vencendo o medo. E a Jesus sabe que o lugar vem, em nome de Jesus.